Com o David, contratação que a gente noticiou ontem aqui no De Primeira, também com o André Hernan, e com uma explicação importante do Gabriel Carneiro sobre o match entre Rogério Ceni e David, os dois trabalharam juntos no Fortaleza e no Cruzeiro, o André Hernan informa que com a contratação do David, do Internacional, que ainda está acertada, mas ainda não foi oficializada, depende dos trâmites finais, por empréstimo com opção de compra, com o David, o São Paulo fecha o ciclo de contratações, segundo o André Hernan, e agora só vai monitorar oportunidades de mercado. Lembrando que o Rogério Ceni, antes dessa contratação ser avançada e acertada, vinha pedindo reforços, enxergava carências na lateral esquerda, onde saiu o Reinaldo e agora tem o Wellington, além da volta do empréstimo do Lisiero. Queria um centroavante e um atacante de lado também de velocidade, embora já tenha chegado o Pedrinho, mas são características, segundo a avaliação deles, de que precisam ser complementadas, além do Pedrinho e do Wellington Rato, que chegaram recentemente no São Paulo. Então, com essa chegada do David, na informação do André Hernan, Andrade, só agora monitora o mercado, caso surja aquela famosa oportunidade boa para o São Paulo ir buscar. Todos sabemos que o São Paulo não está nadando em dinheiro, pelo contrário, tem tido que precisar buscar criatividade para contratar seus reforços. Contratou 6 até agora: Pedrinho, Rafael, Wellington Rato, Alan Franco, Marcos Paulo e o Jackson Mendes. O David seria o 7º quando for oficializado, Andrade. É isso, acho que o São Paulo primeiro se desfez, né? Se desfez de alguns jogadores, liberou alguns jogadores, emprestou, vendeu, definiu situações até para poder reduzir o elenco do Rogério Ceni. Depois vai ao mercado com aquilo que pode, com as suas questões financeiras, lembrando que o São Paulo não tem a Libertadores, e por isso eu compreendo não fazer grandes investimentos, grandes loucuras no mercado. Então, nesse momento, com aquilo que o Rogério pediu, e o David, por acaso, um jogador que o Rogério conhece muito bem, dos tempos do Fortaleza, do Cruzeiro, foi um jogador pedido pelo Rogério, termina, eu não vou falar com chave de ouro, porque não são jogadores sonantes no mercado, mas fecha com chave de ouro no sentido de o São Paulo entregou aquilo que o Rogério pediu, ou foi pelo menos aquilo que eles conversaram, tanto o Júlio Casares como o Rogério Ceni. O São Paulo claramente vai brigar ali do meio para cima, dificilmente vai ser do meio para baixo e dificilmente vai brigar por títulos com esse elenco, mas o elenco que, se o Rogério conseguir extrair o melhor, e o Rogério já mostrou ter potencial para isso, especialmente na última temporada, em que o São Paulo tinha jogadores ainda menos interessantes e o Rogério conseguiu fazer um bom trabalho. É um projeto, é muito óbvio às vezes falar sobre projeto, é muito redundante falar sobre projeto, mas esse é um São Paulo que vai ser trabalhado para, quem sabe, começar a funcionar melhor a partir de 24, talvez com o Rogério Ceni ainda, por que não? Então, o torcedor São Paulino tem que ter calma e confiar naquilo que é o Rogério Ceni nesse momento, porque o São Paulo não tem dinheiro, não tem Libertadores e fez o que fez. Liberou alguns jogadores, trouxe outros e fechou o elenco. Até olhando aqui para o elenco do São Paulo, consigo ver certo equilíbrio. Não há lá, repito, grandes jogadores, grandes estrelas, mas há um equilíbrio. Conseguiu contratar para as posições que estava carente, os atacantes, os meias, os zagueiros, ou enfim, os defensores. Acho que o São Paulo está equilibrado para aos poucos começar um novo projeto. Você tocou no calcanhar de Aquiles do torcedor de São Paulo. Você falou a palavra calma. Se você fala isso para o torcedor de São Paulo, paciência, calma, tempo, eles não aguentam mais ouvir. Isso eu sei porque eu cobri o São Paulo por 6 anos, principalmente ali o período da fila, antes de conquistar o Paulistão. E ainda assim, mesmo assim, o torcedor de São Paulo, obviamente, lembrando os tempos de glórias, principalmente da década retrasada, quando foi tricampeão da Libertadores do Mundial em 2005, depois tricampeão brasileiro 6, 7, 8, não aguenta mais esse negócio de calma. Mas eu posso estar enganado, mas assim, e você cobriu São Paulo anos, e se não bastasse isso, tem a distância, eu moro em outro país, não tenho o conhecimento do dia a dia, mas há anos, no caso, e perdão a redundância, que eu não vejo o São Paulo pelo menos coerente no mercado. Se desfaz os jogadores, busca outros jogadores, os perfis estão detectados, estão organizados, não são grandes reforços, não são espetaculares, mas o São Paulo contratou, ou pelo menos vendeu ou liberou jogadores de forma, como eu posso falar, equilibrada, organizada. Se vai funcionar ou não, aí é outra história. E o Rogério tem que ser cobrado por isso, porque é bem pago por isso, é treinador de um grande clube por isso. Se não funcionar, é muito da culpa dele, é muito da culpa dos jogadores, da diretoria, mas claro que a calma é uma palavra complicada, ainda mais para um torcedor que vive um jejum longo de títulos, se não fosse só o Paulistão, mas não é fácil. Então, tem que ter calma, faz parte. Enquanto o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, entre aspas, nadam no dinheiro e podem se reforçar, ou como o Corinthians, que comete algumas loucuras, o São Paulo, nesse momento, é um clube um pouco mais organizado.
O São Paulo teve 11 saídas confirmadas de 2022 para 2023. A 12ª deve ser a do Patrick, que já viajou para Belo Horizonte para definir os últimos detalhes da transferência para o Atlético Mineiro.